Há um detalhe na forma híbrida do Loki que Sir Eiichiro Oda fez questão de esconder, mas a gente não vai deixar passar. Depois de revelar sua forma Zoan completa, temos tudo o que precisamos para desvendar como será sua transformação mais poderosa, o modo híbrido. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Você vai sair daqui convencido da aparência do personagem. No mais, é mural de Harley, a batalha histórica lendária absurda entre Shanks e Loki. Será que o Ruivo foi um rato ratatá ratatovski ratatoskir shiny? Os Mugiwaras tão fracos demais? Cara, só vem. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um Resposta de Palha, então se liga cara. A gente coloca lá no nosso story do Instagram um balãozinho de pergunta, você pergunta e a gente traz aqui para o YouTube. Inclusive falando em outras redes sociais, tem o Instagram, tem o TikTok que a gente tá colocando conteúdos exclusivos para essas redes. Então vai lá, tá? Segue a gente também, @Chapéus de Palha oficial nos dois. E cara, vem consumir mais conteúdo e detalhe, não só de One Piece, tá? Tem mais coisas saindo por lá, sem ser só da obra maravilhosa de Eiichiro Oda, que hoje é o que a gente vai falar aqui. Então sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal. E agora, meu querido, simbora! @DiogoRafael_GN acha que veremos a situação da Terra Sagrada ainda durante o arco de Elbaf ou só depois? Cara, pra ser bem sincero, eu adoraria que a gente tivesse interlúdios como aconteceu em Wano. Fecham-se as cortinas, a gente pausa ali pra ver ao redor do mundo o que tá acontecendo, é recheado de informação muito importante e depois a gente volta pro arco principal. Só que eu sinto que o Wano foi muito específico, né? Seguiu ali o teatro kabuki, seguiu ali os 3 atos e tudo mais, então eu não vejo muito como Oda vai pegar esse recurso e usar em Elbaf. Óbvio, ele não precisa seguir os padrões de Wano porque não precisa seguir, né? Em Egghead, por exemplo, a gente teve exatamente a mesma coisa e foi só uma mudança de perspectiva. A gente estava com os Mugiwaras e de repente a gente estava com Eustace Kid chegando em Elbaf. De repente a gente estava na batalha entre Aokiji e Garp lá em Hatinos. De repente a gente estava com Law e Barba Negra na ilha Winner. Então Oda retratou várias batalhas diferentes nesse arco, mas eu sinto que em Elbaf, se até agora não teve nada disso, é porque não vai ter, tá? Eu acho que a gente encaminha agora para os conflitos finais, para as grandes batalhas, para a grande resolução do arco, que inclusive pode demorar um pouquinho, né? Só lembrar quando a gente chegou lá na Guerra de Onigashima, a porradaria comeu pra caramba durante muitos e muitos capítulos. Então eu acho que não vai rolar disso agora, e isso inclusive é uma ideia que o Oda tá utilizando pra gente permanecer no arco e talvez justificar a frase dita pelo Louis Arnaud lá no início de Elbaf: não permaneça muito tempo nessa região. Será que não tá mostrando ao redor do mundo para nós nesse momento, como fez nos últimos 2 arcos, e se mostra um recurso interessante para se usar na reta final de One Piece, e Oda não tá fazendo especificamente em Elbaf, que tem esse início curioso? Irmão, eu acho que tem alguma coisa aí. Quem sabe o tempo não tá passando mais devagar, quem sabe o tempo não tá passando mais rápido. Enfim, são possibilidades aí pautadas nessa frase do Louis Arnaud. Mas no fim das contas, pode ser só que não. Oda falou, cara, quer saber? Vou trabalhar aqui o Elbaf diretamente, vamos tacar um arco direto, até porque já tá tendo alguns tipos de interlúdio dentro dele, como por exemplo o flashback do Loki, Harold e Shebeck, né, que foi o mais longo da história de One Piece. Então eu sinto que é bem por aí, tá? Oda quer dar esse destaque em Elbaf, quer deixar o arco correr seguido, mas talvez ainda tenha algum truquezinho nessa manga por causa da frase do Louis Arnaud. Dioscoparin 11. Quem irá pegar Gunko e Imu no X1 agora, Luffy ou Loki? Cara, se for pra escolher um dos dois, eu acho que vai ser o Luffy por motivos óbvios, né? Ele sempre enfrenta o vilão mais forte de cada arco. Só que eu acho que pode muito bem chegar uma dupla contra o Gunko e Imu, né? Eu não vejo nenhum problema do Luffy e do Loki se unirem pra enfrentar esse vilão, até porque, cara, lá no passado, Shebeck, Barba Branca, Roger, Garp, Big Mom e Kaido, apenas esses 6 se uniram para enfrentar essa criatura que estava possuindo o corpo do Jay Garcia Saturno e não conseguiram. Então eu acho que nesse momento a união Luffy e Loki é uma chave não para derrotar Imu nesse momento, porque eu não acho que ele vai cair, principalmente estando ali não com seu corpo original, mas sim possuindo a Gunko. Então eu acho que eles podem ser essa chave como dupla para espantar o mal da região. Raul.Martins02.
o que estava escondido no mural Harley atrás do Frank. Então, cara, isso aqui. Não tinha nada escondido, dá pra ver nesse take, e é isso. Lenine.brandão.79. Sejam sinceros, os chapéus de palha estão muito fracos para enfrentar os próximos desafios? Cara, eu particularmente não acho, né? A gente viu eles ganhando agora recentemente de um Yonkou, né? Lá em Wano, cara, eles simplesmente derrotaram um Kaido, o Sanji e o Zoro derrotaram duas calamidades, cara, o Queen e o King, que é extremamente poderoso. O Sasaki também foi derrotado pelo Frank e o Frank saiu de lá sem nenhum dano. Repito, mas ele tava com o Frank Shogun. Tava sim, igual os outros têm outros recursos. O Frank é um gênio da mecânica ali, da engenharia, fez um robô gigante, lutou com o robô gigante e saiu com seu corpinho maravilhoso, intacto, sem levar uma porrada sequer. Então isso é algo pra se considerar. Então eu acho que os chapéus de palha tão sim fortes. Em Egghead eles estavam lutando contra serafins, cara. O Zoro ficou ali naquela meia ali com o Rob Lute, mas cara, chegou em Elbaf agora, tava, cara, há um capítulo atrás, lançando a Beyblade Levi Ackerman. Mano, enfiando uma porrada no exército conhecido como o exército mais poderoso do mundo e todos bufados com o Dome Reverse. É uma coisa absurda, pô. Mas claro, eu levantei aqui aqueles que mais se destacam em combate. Só que a Nami, por exemplo, que muitos julgam ser não a mais fraca do chapéu de palha, mas que fica ali no trio mais fraco. Cara, Zeus? O porradão que ela deu na Big Mom lá em Whole Cake Island, cara, loucura. Então assim, ela é muito poderosa, todos estão fortes, também ali, né, com seus próprios níveis. Não dá pra comparar todo mundo com o Sanji e com o Zoro, não dá pra colocar todos no patamar do Jinbe, é outra história. Mas eu acho que eles estão sim fortes o suficiente pra chegar agora, enfrentar os desafios que tiverem que enfrentar em Elbaf e cara, Marijoa, Roadstar, Left Tail, tudo que vier pra cima deles, eles vão ter condições de enfrentar. Óbvio, uns mais do que os outros. Sanji, Zoro, Jinbei e Luffy, cara, estão em outra categoria, tá? Estão de fato em outro patamar. Agora, Robin, Brook, Frank, Chopper, Nami, cara, gigante também. E o Usopp, o Usopp aí tu tem que correr atrás mesmo. Esse arco supostamente é pra ser teu, meu filho, dá teu jeito. Daqui a pouco o hack da observação avançado, mira absoluta, vai dar bom. Cara, só confia, só confia. @Gabriel_Almeida0890. Como será a forma híbrida de Loki? Eu acho que depois de ver a monstruosidade que ele é na forma Zoan completa, todo mundo espera ver ele na forma híbrida de uma maneira incrível, né? O Kaido, por exemplo, alguém que a gente vai mencionar muito aqui quando for falar sobre forma híbrida, tem uma forma híbrida espetacular. Só que o Oda retratou o Loki ali numa silhueta, a gente consegue ver pequenos detalhes e no meio de tudo isso tem pra mim um detalhe que não pode falar. A gente vai se aprofundar na forma, vai se aprofundar na silhueta, mas tem um ponto que eu preciso deixar explícito. Quando a gente fala, por exemplo, da Ryori no Mi do King, da Tori no Mi do Pel e também da Tori no Mi do Marco, a gente tem um detalhe muito, muito importante em suas formas híbridas. Todas elas têm asas. O Loki é um dragão colossal gigante com asas enormes, e diferente do Kaido, ele não voa segurando nuvens e puxando elas, mas sim com o bater de suas asas colossais. Então, como a gente pode ver nesse detalhe, não dá pra gente ver se a silhueta do Loki tem ou não asas, porque suas costas estão sendo cortadas bem nesse painel. Então, pra mim, cara, esse é um detalhe que precisa ter. A asa aberta colossal gigantesca traz muita imponência. É claro, se for levar mais ali pra questão do combate e tudo mais, pode ser um ponto fraco, né? Porque se usa o recurso do voo e tudo mais através da asa, e aí corta a asa, tem um furo na asa, o equilíbrio acaba ali ficando meio mais ou menos, né? Mas assim, no geral, a forma híbrida com a asa ali, né, tão expressiva, cara, vai dar um tchan necessário pro design final do Loki, que inclusive é uma forma que o Oda tá escondendo, né? Porque a gente já viu ele, óbvio, no modo normal, a gente vê ele agora também na forma Zoan completa, mas a sua forma híbrida promete demais. Então, pra mim, as asas, são um detalhe que não pode faltar de jeito nenhum. E eu tenho a impressão, tá, que já foi revelado pra gente mais ou menos como vai ser essa forma híbrida do Loki. Por quê?
Quando teve um mês de pausa entre os capítulos 1053 e 1054 de One Piece, a Shonen Jump fez o favor de lançar pra gente o Road to Poneglyph em 4 volumes, que eram informações, né, muito importantes ali referentes ao início, ao grande início da saga final de One Piece. E dentro delas, a gente tem alguns rascunhos do que seriam o design do Kaido transformado. E gente, vamos lá, né? Parece que o Oda está fazendo com um Loki, cara, um Kaido 2.0. Ambos, quando pequenininhos, usavam kanabos, né? Um detalhe curioso sobre o Loki, porque ele usava um kanabo tal como o Kaido e depois mudou para o martelo. Os dois têm chifres, os dois foram jogados de alturas gigantes. O Loki, no caso, quando era pequenininho, e o Kaido em sua introdução. Um é filho do Harold e o outro parece muito filho do Harold. Ainda fico aí meio, né? Será que o Kaido não tem um negocinho ali? Será que o nosso mano Harold não estava só querendo ser diplomático ali com o reino de vodka e... embonecou alguém? Espero que não, pelo amor de Deus. O amor da vida dele é a Ida. Eu consigo ver tanta similaridade entre o Kaido e o Loki, mas quando eu penso no Harold eu falo, pô... não, né? Mas sei lá também. Ambos têm frutas de dragões, enfim, as relações são inúmeras, até como, por exemplo, Elbaf ser dividida em 3 reinos e o Kaido ter um ataque chamado 3 Reinos Ragnarok, que tá aí uma menção muito clara à mitologia nórdica, algo 100% relacionado a Elbaf. Então quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, né, me dá um pouco a impressão de que o Oda virou e falou Kaido é um vilão tão aclamado, é uma construção de imponência colossal, gigantesca, que ele pegou um pouco desse tempero, né, e jogou com mais incremento ainda para o Príncipe Loki de Elbaf. No caso, o Kaido era um antagonista gigante, e no caso, o Loki é um aliado agora com... não quero dizer a mesma expressão ou proporção que o Kaido, mas que, cara, chega com os 2 pés na porta. Eu diria até que no momento, a minha percepção é que ele expressa mais do que o Kaido, que a importância dele para One Piece vai ser consideravelmente maior que a do Kaido. Então parece que o Oda realmente virou e falou, cara, esse cara é muito bravo, eu vou fazer um cara mais brabo ainda, mais forte ainda, será que a gente pode falar isso já? Mais forte ainda, mais legal ainda, com um passado muito melhor construído e, pelo amor de Deus, o que o Oda fez no passado do Loki é simplesmente uma das maiores canetadas da história de One Piece. Então ele construiu um personagem, cara, maravilhoso, que a gente consegue criar empatia, que a gente consegue ver toda a violência e entender perfeitamente por que ele é daquele jeito. Enfim, o Loki é brilhante, brilhante, brilhante e tem ali um molho, um suco de Kaido nele. E qual é o grande ponto que eu quero chegar com tudo isso? Durante aquele período em que a gente teve os Road to Laugh Tale, o volume 2 revela alguns rascunhos do Oda para a forma híbrida do Kaido. E esse aqui casa muito, 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 muito bem com a única silhueta que a gente tem ali mais destacada do personagem. Então eu acho que o Loki vai acabar herdando uma forma híbrida muito parecida com essa do Kaido, só que no caso ele vai ter asas extremamente expressivas. Vale ressaltar também que agora o principal vilão do arco de Elbaf, né, no caso Imunko, né, Sama, porque é a Gunko ali possuída por Imu, ela tem asas que dão muita expressividade, que trazem esse ar de imponência, e isso no design de um personagem tão importante quanto o Loki, pra mim, parece algo que o Oda gostaria de retratar. Então eu acho que ele vai ter essas asas, eu acho que ele vai seguir mais por esse design aí. Óbvio que não vai ser a mesma coisa, porque os dragões são consideravelmente diferentes, mas eu acho que a forma em si, né, com o pescoço mais alongado, como a gente pode ver, é algo que vai estar, de fato, na forma híbrida e final do Príncipe Loki de Elbaf. Glauco Veríssimo perguntou: que cor será o dragão do Loki? Depois de tudo isso aqui mencionado, né, correlacionando ele direto ao Kaido, eu acho que tem grande probabilidade do Loki ser, ó, isso aqui é azul, tá? Não é preto não, ser azul. Só que eu coloquei esse fundo aqui já estratégico, porque eu acho que o Loki vai ser in between ali, né, entre os nossos queridos Momonosuke e Kaido. No caso, um roxo. Cara, roxo parece ser a cor principal do Loki. Eu acho que faz todo sentido a forma dracônica dele, lendária, gigantesca, ter essa cor que também é uma cor muito expressiva, uma cor que chama muita atenção e, cara, simbolicamente está altamente ligada ao mítico, ao mitológico.
e ele tem uma fruta mitológica, mítica, lendária, histórica, absurda. Então eu sinto que o roxo, né, por ser a cor do seu cabelo, por ser entre o Momonosuke, que tem a fruta do Kaido, e o Kaido, que tem a fruta do Kaido, que é azul, né, rosa e azul ali, pum, botou um roxão bonitão. Eu acho que é isso, tá? Esse fundo aqui, esse microfone aqui, eu acho que essa vai ser a cor do Príncipe Lock de Elbaf, na sua forma dragão supremo lendário de olhos azuis. Antônio Pontes. Shanks solou Loki ou o rato foi de tripulação contra o Martela? Martelo, martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, é o bonde do dragão e não do ratão. Eu pensei em me estender nesse ponto, mas eu só vou deixar minha resposta aqui e vocês que degladiem nos comentários, tá? Pra mim, se for rolar um X1 entre Shanks e Loki, o Ruivo leva. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e a gente se vê, você sabe, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. Tamo junto, galera, beijo no coração de vocês, e valeu!